Livro Sete Passos para Restaurar Sua Família. Para vencer, é preciso usar a estratégia certa. Autor: Padre Adriano Zandoná. Editora Canção Nova. Encontrar a melhor estratégia. É fato que ninguém se cansa ou vive em uma família para ser infeliz. Independentemente das circunstâncias que compõem a vida de cada pessoa, todos no fundo querem viver bem seus relacionamentos, sobretudo em família, realizando suas interações com harmonia e felicidade. Todos ou todas, em alguma medida, querem encontrar em casa um verdadeiro lar que seja um oásis de paz e contentamento no qual se possa realmente descansar e se refazer, vivendo momentos sinceros de interação e alegria. Não há quem, honestamente, deseje viver em um ambiente desarmônico, pesado e triste. Ninguém suportaria viver constantemente em um ambiente que seja, como muitas vezes escutamos por aí, um verdadeiro inferno. Nossa vida já é exigente e repleta de desafios externos, em nosso trabalho, em nossos estudos, no relacionamento com as pessoas com quem convivemos, fora de casa, no trânsito que enfrentamos, no excesso de atividades que temos, no cansaço e desgaste que muitas vezes sentimos. Todavia, quando além dos desafios externos não encontramos acolhida e suporte dentro do próprio lar, nosso coração começa a se entristecer e nosso mundo começa a gradativamente desmoronar. Diga-se de passagem, na maioria das vezes, as coisas que mais nos afligem e fazem sofrer começam dentro de casa, em realidades que compõem o enredo concreto de nossas famílias. Afinal, quem tem mais capacidade de nos ferir e desestruturar é quem mais amamos e está mais próximo de nós. Um inimigo externo pode até nos prejudicar, mas apenas quem está próximo a nós, um familiar, um amigo ou amiga, tem o poder de desestruturar completamente, atingindo e entristecendo o nosso coração. É justamente por isso que precisamos exercer com seriedade a atividade de compreender o que mais tem fragilizado nossa família, a fim de que, a partir desta honesta reflexão, possamos tomar posse das armas e da estratégia certa para enfrentar a batalha pela restauração e libertação de nossos familiares. Se nos atentarmos a isso, nos tornamos capazes de blindar nossa família e relacionamentos, transformando os enredos de nosso lar e fortalecendo a comunhão, que é fonte de alegria para todas as áreas de nossa história. Ninguém vence uma batalha se não sabe contra qual inimigo está lutando. Por isso, será preciso reconhecer quais são nossos verdadeiros inimigos, quais são suas táticas e qual é o caminho que eles têm trilhado para fragilizar a nós e aos nossos. Da mesma forma, ninguém alcança êxito em uma guerra se não é capaz de desenvolver uma boa estratégia de combate para enfrentar seu inimigo, atacando-o nos pontos onde mais se concentra sua força e o seu poder de nos atacar e fragilizar. Estes são dois requisitos importantíssimos para restaurar nossa família e nossos relacionamentos mais preciosos: o conhecimento de nossos verdadeiros inimigos e o desenvolvimento de uma sábia e correta estratégia. Sem esses recursos e habilidades, corremos o risco de gastar nossas forças em vão, sem eficácia, não concretizando a meta de restaurar as interações e relacionamentos que nos são mais caros. Este processo de transformação de nós mesmos e dos nossos será sempre um combate. Ele nos desafiará, exigindo de nós sabedoria, constância e empenho para combater os verdadeiros males que desejam nos destruir. Nossa família é como uma casa
que de tempos em tempos, inevitavelmente, necessitará de reforma e restauração, pois a ação do tempo, o descaso de alguns habitantes e os desafios da rotina cotidiana são sempre inclementes com a vida útil de qualquer imóvel. Assim também é com nossa família. Ela constantemente precisará de restauração em muitos de seus cômodos, a fim de que não seja definitivamente deteriorada pelos problemas e desafios internos e externos que a vida insiste em nos apresentar. No entanto, ninguém faz uma reforma sem saber aonde quer chegar. Como afirmou um poeta, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. De fato, para alcançarmos o êxito em nosso propósito, precisaremos saber para onde queremos ir e devemos caminhar na direção certa, ainda que lentamente, de modo a não trilhar um caminho que futuramente possa nos frustrar. Geralmente, quem inicia a reforma e restauração de uma casa o faz com um mínimo de observação e planejamento. Do contrário, compraria materiais e instrumentos que não seriam utilizados, gerando desgastes e despesas desnecessárias. Da mesma forma, para restaurar nossa família, precisaremos agir com eficácia, utilizando uma boa estratégia e combatendo os inimigos certos. Não poderemos empregar nosso tempo e energia em vão em realidades secundárias, que não são essencialmente neste processo. Como afirmamos, o primeiro requisito para que essa batalha pela restauração de nossa casa aconteça do jeito certo será reconhecer e identificar nossos verdadeiros inimigos. Muita gente não vence a guerra porque acaba gastando seus recursos combatendo os inimigos errados, muitas vezes até combatendo os membros do próprio exército. Nesta batalha, precisaremos compreender que lutamos contra os problemas e vícios, com suas raízes específicas, não contra as pessoas. Uma esposa deve lutar contra os vícios e problemas de seu esposo, que fazem toda a família sofrer, empenhando-se para libertá-lo desses males, mas não poderá nunca lutar contra o esposo. Um pai deve lutar contra a indisciplina do filho ou filha, para corrigi-lo ou corrigi-la e recolocá-lo ou recolocá-la no caminho certo, mas não pode lutar contra ele ou ela. Uma mãe deverá combater as feridas e erros que aprisionam seus filhos ou filhas. Porém, não deverá combater o filho que está acorrentado a tal realidade. A primeira e mais importante compreensão que precisamos ter para restaurar nossa família é a consciência de que meus familiares não são meus inimigos. Os vícios, fragilidades, defeitos e maus comportamentos são inimigos, não as pessoas que eu amo. Elas podem até estar incorporando consciente ou inconscientemente essas errôneas atitudes e comportamentos, deixando-se usar pelo mal. Contudo, não é contra elas que devemos combater. Uma esposa não deve lutar contra o esposo, vice-versa. Os pais não devem lutar contra os filhos e vice-versa. Os irmãos não devem lutar uns contra os outros. A nora não deve lutar contra a sogra e vice-versa. Não podemos combater as pessoas de nossa família, pois se assim o fizermos, nossa casa irá verdadeiramente implodir. Será apenas questão de tempo, pois o que divide e desestrutura uma casa, a partir de dentro, sempre alcançará o êxito em destruí-la totalmente. Temos que lutar pelas pessoas, pela sua libertação e restauração, não contra elas. Alguns membros de nossas famílias muitas vezes estão como que cegos e não conseguem ver nem perceber todo o mal e sofrimento que estão nos causando. Precisamos lutar para que eles sejam tocados e libertos de tal cegueira, para assim encontrarem um verdadeiro caminho de libertação e restauração. Nossos maiores inimigos não são os seres humanos, e nossa meta para combater não poderá ser as pessoas que convivem conosco. Muitos dos maiores inimigos
estarão dentro de cada um ou cada uma de nós, quando não nos observamos e não permitimos dominar por nossas más tendências e defeitos, que geram os vícios, as posturas equivocadas, os maus comportamentos, etc. Nosso real adversário, muitas vezes, será este mundo consumista que nos faz sentir alegria somente quando temos dinheiro para consumir e comprar. Será a mentalidade descartável deste tempo que nos ensina a usar as pessoas ao invés de amá-las e buscar em tudo e qualquer custo apenas nosso próprio prazer e bem-estar. Nosso verdadeiro opositor será a atual concepção autocentrada que nos faz pensar apenas em nós e em nossos interesses pessoais, impedindo-nos de viver qualquer sacrifício ou ruína pelo bem da família. Nosso ardiloso oponente será a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que nos cegam e não nos deixam perceber onde está a nossa verdadeira felicidade. Esses são os nossos verdadeiros inimigos, não as pessoas. Esta precisará ser a nossa luta, combater os erros e fragilidades, não os frágeis e pecadores. Precisaremos lutar para transformar a raiz onde as deformidades e os erros se iniciam, as feridas do coração e a mentalidade de cada pessoa, isto é, a forma como se pensa, sente e percebe a realidade. É neste terreno que precisaremos combater, mudando nossa forma de pensar e de lidar conosco e com as pessoas. Claro que este será um grande desafio, visto que cada pessoa é um universo e possui compreensões e perspectivas muito particulares, como afirmou Carlos Drummond de Andrade. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Por isso, restaurar esses diferentes corações exigirá de nós empenho, amor, persistência, paciência e coragem. Em muitas circunstâncias, as pessoas que amamos não conseguirão por si mesmas enxergar seus próprios erros e os comportamentos que fragilizam toda a família. Acredito que cada ser humano é, em parte, condicionado pelas experiências de sua história e, a partir delas, desenvolve uma específica forma de pensar e de enxergar a vida. Como certa vez ouvi uma grande poetisa refletir: não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Por isso, precisaremos lutar para que nossos familiares façam uma experiência de cura e transformação em seus corações, a fim de que vejam e compreendam as coisas de maneira diferente, percebendo e reconhecendo seus erros e assim procurando melhorar. Mesmo diante dos inúmeros desafios presentes nessa tarefa de restauração, existem algumas armas e recursos muito eficazes que poderão nos ajudar grandemente no combate pela libertação dos nossos. Essas armas são os 7 passos que aqui proporemos, os quais são uma verdadeira estratégia de guerra, para que possamos assumir as rédeas de nosso lar e lutar pela restauração de nossa casa. É possível sim restaurar a própria família. Não existirá situação que não possa ser transformada por nossa luta unida à ação de Deus, que sempre combate em favor das famílias. No entanto, será preciso lutar com empenho, cultivando uma sábia e eficaz estratégia, a fim de enfrentarmos o combate com as armas certas. Quem não utiliza a estratégia certa já começou a perder a guerra. Ninguém vence se não desenvolve uma estratégia inteligente e se não usa seus recursos da melhor maneira possível. Para triunfar na batalha, precisaremos conhecer bem as nossas armas, os 7 passos, identificando-nos conscientemente com elas, pois estas serão os instrumentos bélicos que nos possibilitarão lutar com eficiência e efetividade, alcançando verdadeiras vitórias no campo de batalha que é a vida. Precisamos de precisão,
em nossa estratégia para não errar o alvo e de sabedoria para enxergar e combater os reais inimigos. Se desejarmos nossa munição em alvos errados, se despejarmos nossa munição em alvos errados, nos frustraremos e perdemos a batalha. Será preciso buscar compreender onde estão as verdadeiras raízes de nossos problemas, suas verdadeiras causas e como nossa família tem sido atingida por tais realidades. Essa observação é muito importante e nos levará a identificar os verdadeiros inimigos, as feridas e fraquezas específicas. Ao identificá-los, compreenderemos o que tem fortalecido e alimentado em nossa dinâmica familiar e poderemos melhor combatê-los. Construamos juntos este caminho de verdadeira luta por nossa família. Diante deste nobre ideal, todo esforço é salutar e todo empenho é bem empregado. Desenvolvamos a estratégia que será apresentada nestes 7 passos, que nos acrescentarão poderosas armas neste combate em favor dos nossos. O importante é caminhar na certeza de que não lutamos sozinhos, pois Deus combate em nosso favor pela restauração e libertação de nossa casa. O que nós não somos capazes de fazer, Ele poderá realizar. Creiamos nisso e entremos conscientemente nesta batalha que há muito tempo já começou. Assumamos as armas certas e não fujamos deste combate, pois dele dependerá o nosso êxito e felicidade em família. Caminhemos com empenho e confiança.